Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe o nosso dia, que o Espírito Santo de Deus ilumine os seus passos, que a mão poderosa do Senhor possa nos conduzir e que nós possamos cada dia mais e mais ouvir, ver e viver a graça e as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe cada um, Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe a nossa segunda-feira. E nós estamos aqui para mais uma Conexão das 6. Hoje, dia 4 de maio, e o nosso texto para a leitura bíblica desse devocional está no Evangelho de João, no capítulo 5 e no verso 39. Evangelho de João, no capítulo 5 e no verso 39, que diz assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Se essas coisas são verdadeiras, vocês verão imediatamente, queridos amigos, que se quiserem entender o que leem, precisarão meditar sobre isso. Algumas passagens da Escritura são claras diante de nós, rasas, abençoadas, nas quais os cordeiros podem pisar, mas há profundidade nas quais nossa mente pode preferir se afogar em vez de nadar com prazer. Se ela chegasse sem cautela, existem textos das Escrituras que são feitos e construídos com o propósito de nos fazer pensar. Desta forma, entre outros, nosso Pai Celestial nos educará para o céu, fazendo-nos pensar e penetrar nos mistérios divinos. Nós sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda palavra, todos os textos bíblicos foram inspirados por intermédio do Espírito Santo. Mas muitas das vezes, ao ler, ao meditar a palavra, nós queremos buscar um entendimento, queremos trazer uma clareza, queremos ver a interpretação daquilo que a palavra trouxe. E é bem verdade que se quisermos entender o que lemos, o que buscamos, nós precisamos meditar sobre isso. Não tem como entender a palavra de Deus sem meditação. Não tem como entendermos a palavra de Deus se nós não lermos e pensarmos sobre isso. Porque algumas pessoas, elas leem as Escrituras, mas não conseguem entender. Por quê? Porque existem algumas partes da Bíblia, da palavra de Deus, que elas são claras diante de nós. Existem algumas partes da Bíblia que elas de fácil compreensão, mas existem outras passagens
que são profundas, passagens que nos levam a uma profundidade na nossa mente, no nosso coração. E é por isso que nós precisamos ter o cuidado de meditar e interpretar a palavra de Deus, para que ela se torne bênção sobre a nossa vida, para que ela se torne direção sobre a nossa casa. É por isso que quando nós olhamos para os textos da Bíblia Sagrada, eles são construídos com um propósito. Eles são construídos com um objetivo para revelação. O propósito é nos fazer pensar. O propósito é nos fazer meditar. Toda a Bíblia ela foi estruturada para nos levar a meditar, para nos levar a pensar. Por isso eu não posso ler a Bíblia ou ler a palavra de Deus como um livro qualquer. Eu preciso estar pensando, eu preciso meditar, eu preciso requerer que a minha mente entenda esse caminho que a palavra de Deus está me conduzindo. Paz, Bispo Franciano. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela quer me revelar algo poderoso. É um caminho que nos leva ao Pai Celestial. A Bíblia é o caminho em que Deus utiliza para nos educar, para nos ensinar, para nos conduzir, nos fazendo pensar nela e nos fazendo penetrar nos mistérios divinos, na revelação da glória de Deus, do poder de Deus, na revelação da grandeza de Deus. E é por isso que quando eu leio, quando eu medito, o Espírito Santo de Deus me conduz e revela ao meu coração a vontade de Deus, o propósito de Deus e aquilo que Deus requer de mim. Então não leia a Bíblia como um livro qualquer. Não leia a palavra como qualquer revista. Medite nela. É por isso que Deus falou para o próprio Josué. Deus declarou para que ele meditasse na sua palavra de dia e de noite, e que o Senhor faria com que ele fosse bem-sucedido nos seus caminhos, e aonde ele pisasse a planta dos teus pés, o Senhor entregaria por herança. Quando nós meditamos na palavra de Deus, e quando nós entendemos a direção da palavra de Deus para a nossa vida, nós começamos a viver o propósito e a bênção de Deus para a nossa vida. É por isso que eu te convido hoje a pedir ao Espírito Santo, me traga uma clareza, uma revelação, me traga um entendimento da sua palavra, para que eu possa avançar, para que eu possa entender e para que eu possa compreender a direção de Deus para a minha vida. E certamente eu possa viver no centro da vontade de Deus, no centro e no propósito de Deus. Essa é a mensagem para esse dia do nosso devocional, que muitos estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas estão a vida eterna. A vida eterna não está na Escritura. A vida eterna não está na palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos conduz para a vida eterna. Nos conduz para o autor e consumador de tudo, que é o nosso Jesus Cristo. Então, é por intermédio da palavra de Deus que eu alcanço a vida eterna. É por intermédio da palavra de Deus que eu me aproximo de Jesus. É por intermédio da palavra de Deus que eu conheço quem é o meu Salvador. Então,
como João diz no capítulo 5, no verso 39, que a palavra de Deus, que as escrituras, elas são testemunhas, ou seja, ela é a revelação. É ela quem fala a respeito de Deus e a respeito de Cristo. Por isso, quando eu medito na palavra, eu encontro o caminho. Quando eu leio a palavra, eu encontro a direção. Quando eu medito na palavra, eu entendo o propósito. Então eu quero te desafiar hoje a ler a palavra, a meditar na palavra e a entendermos juntos que o Espírito Santo de Deus quer manifestar sobre nós a sua graça, o seu poder e a sua revelação. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar sua vida, quero abençoar a nossa semana e determinar que a palavra do Senhor ela vai conduzir os nossos caminhos em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã. Eu quero pedir por ele, pedir por ela. Eu quero, Senhor, abençoar a vida dele e dela e quero pedir que o teu Espírito Santo, que a tua graça revelada venha sobre nós. Que através da sua palavra nós possamos entender o seu propósito, entender o caminho da cura, entender o caminho do milagre, entender o caminho da bênção. Só existe uma direção para nós, e essa direção é a sua palavra. Então que a sua palavra venha sobre nós, e que nós possamos ser conduzidos, que nós possamos ser direcionados, e que nós possamos viver o propósito da sua glória e do seu poder. Que o Senhor venha falando em nosso coração e se revelando mais uma vez, por intermédio dessa palavra. Senhor, direciona o lar, a casa, a família. Direciona, meu Pai, o coração desse homem, dessa mulher. Nos direciona porque nós queremos ouvir, viver e sermos guiados por esta palavra da verdade. Senhor, é a palavra que testifica a seu respeito. Espírito Santo, é a palavra que revela-nos o caminho. Então, abra o nosso entendimento, abra o nosso conhecimento. Essa pessoa que talvez lê a Bíblia e não consegue entender. Senhor, essa pessoa que talvez lê a palavra e não consegue interpretar, traga a revelação, Senhor, para que nós possamos ler a sua palavra, ler os textos sagrados e encontrar a direção, a fonte da nossa vida. É o que eu peço, profetizo e declaro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe nosso dia. Deus abençoe a nossa segunda-feira, em nome de Jesus. Queridos, hoje, dia 4 de maio, o texto bíblico que nós estamos lendo é em 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. Leia a palavra, medite na palavra e entenda que a palavra é direção para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus guiará e conduzirá os seus caminhos, a sua história, a sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Forte abraço e uma ótima semana, em nome de Jesus.